Graça e paz, sejam bem-vindos a mais um culto de celebração ao Senhor. Seja bem-vindo à Igreja Batista Vasco da Gama. Que seja um momento abençoado, que seja um momento prazeroso na sua vida, tanto na sua como em sua família. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobre o rosto ante a Ti. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, é Tua presença, é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, é Tua presença, o meu prazer. Tua presença, meu prazer. Tua presença, meu prazer. Tua presença, meu prazer. Esse é o momento da palavra de Deus. Eu quero compartilhar algo que tem mexido com o meu coração nos últimos dias, algo que eu tenho meditado. Eu tenho pensado muito em Davi, o rei Davi, o pai de Salomão. E principalmente em um momento em que, quando a gente pensa em Davi, a gente sempre lembra de Golias, a gente sempre lembra do pecado dele. Mas eu queria pensar com vocês as conquistas que Davi teve em meio às lutas que ele passou. Porque algumas delas eu fui observando, são lutas que eu também passo, e talvez você também passe por essas lutas, e existem saídas. Vivemos momentos difíceis, momentos complicados, mas é bom observar a história, é bom observar pessoas como eu e você, que passaram por dificuldades e tiveram o seu objetivo alcançado, tiveram êxito no final das suas histórias. Davi é um rei famoso que todos conhecem, viveu 60 anos, teve 7 filhos, foi o rei que conseguiu unificar Israel, governou bem, conseguiu passar o trono dele para o seu filho Salomão. É um poeta nato, escreveu vários salmos que nos abençoa. Foi ele a ideia de construir, de preparar todos os recursos financeiros para a construção do templo do Senhor. Esse era Davi. Mas para Davi chegar até aí, ele passou por algumas lutas pessoais que me chamam a atenção. Uma delas é a luta que ele enfrenta no seu passado. Sabe? A gente vem na nossa vida e o nosso passado muitas vezes nos assusta.
Nós temos coisas no passado que nos chamam a atenção, palavras que nos foram ditas, coisas que nos machucaram. E se você abrir a sua Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 16, do verso 10 ao verso 11, a Bíblia vai dizer o seguinte: assim fez passar Jessé e os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os moços? E disse: aí Jessé responde: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Jessé a Samuel: mande chamá-lo, porquanto não assentaremos até que ele venha. Assim diz Samuel. Imagine, o próprio pai esqueceu do filho. O próprio pai, na sua dia a dia, esqueceu que existia mais um filho. E quantas vezes eu e você fomos esquecidos? Ou pelos pais, ou pelos amigos, ou por aquele que nos fez uma promessa. E isso está com a gente até hoje, e isso nos machuca até hoje. Uma promessa de amor não cumprida, não correspondida. Então, muitas vezes a nossa luta nesse momento é contra essas feridas de alma. As feridas que estão lá dentro de pessoas que nos abandonaram, pessoas que esqueceram da nossa existência. Mas nessa noite eu quero trazer a você, ao seu coração, a palavra de Deus, que lá no livro do profeta Isaías, capítulo 49, vai nos dizer: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, eu não esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, diz o Senhor dos Exércitos. Então a primeira luta é vencida a partir do momento que eu entendo que Deus não esquece de mim. A segunda luta que Davi enfrenta está no versículo 16 de 1 Samuel 16, que diz: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Uma luta que nós enfrentamos todos os dias é o orgulho e a vaidade pessoal. O orgulho sim, a vaidade sim. Somos seres vaidosos, somos seres orgulhosos. E é bom pensar nisso, com todo cuidado, com todo carinho. O provérbio vai nos dizer no capítulo 11, verso 12: quando vem orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. O próprio livro de Provérbios, capítulo 18, verso 12: antes da queda, o coração do homem se envaidece, mas o humilde antecede a honra. Davi podia sair daquele momento assim: eu sou. Ó, meu pai me botava para ir tomar conta das ovelhas no pasto. Meus irmãos curtiam de mim. Eu era ninguém. Agora eu sou rei. Então, por favor, sentem, façam. Mas ele não faz isso. Muitas das vezes nós somos colocados em algum lugar um pouco mais alto, um pouco mais... mas a vaidade, o orgulho. E eu e você precisamos reconhecer que tudo que temos, tudo que fazemos, tudo que existe é por causa da vontade de Deus. Somos apenas instrumentos em suas mãos para que aquilo que Ele deseja aconteça. Não fazemos nada porque nós existimos ou porque somos bons, ou porque temos recursos, ou porque temos conhecimento. Fazemos pela vontade de Deus. Por isso que nós podemos dizer: a Ele toda a honra e toda a glória. Então não somos ninguém. Então, meu irmão e minha irmã, lute contra o orgulho e a vaidade que muitas vezes vem nos cercando, nos apertando, e quando vemos, somos outra pessoa. Não somos aquilo que Deus criou para fôssemos. Lembra Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus, mas Ele veio ao mundo, andou entre nós, passeou entre nós, aceitou morrer na cruz do Calvário, lavou os pés dos discípulos. Ele não teve vaidade alguma. E é esse chamado que é feito a mim e a você, que deixemos a vaidade, que deixemos o orgulho de lado e prossigamos em direção ao Senhor. A terceira coisa que é a história, a terceira luta que nós aprendemos com Davi, nesse meio do caminho dele, caminhando para obter a tão esperada aprovação do Senhor, porque nós estamos em um processo sim de lutas, de aprovação do Senhor. Então a gente vai ter lutas. E nós, quando lutamos, precisamos lembrar que a gente não pode perder a identidade e a nossa qualidade. No meio da nossa luta, a gente não pode perder a nossa identidade. Lembre-se de uma coisa: você é único, igual a você não existe outro.
Deus te usa da forma que você é, na sua essência. Muitas vezes as pessoas estão mudando a sua essência porque dizem, do jeito que eu sou, Deus não me usa. Pelo contrário, é dessa forma que você é que Deus quer te usar. 1 Samuel, capítulo 16, verso 18. 1 Samuel 16, 18, a Bíblia diz: Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente nas palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Ou seja, Davi era artista, era músico, vigoroso, guerreiro, prudente, gentil, e segundo o Senhor. Essa era a identidade de Davi. Era dessa forma que Davi era reconhecido. De que forma você é reconhecido? Qual é a sua identidade? Conheço muitas pessoas que, tentando agradar a muitos, foram mudando seu jeito de ser, seu jeito de falar, seu jeito de vestir, seu jeito de comportar. E em vez de atrair, começou a afastar muita gente. Começou a colocar muita gente para longe de si. E a gente esquece que é desse jeito, do jeito que eu sou, que Deus está me usando para abençoar vidas. É do jeito que você é, desse jeitinho mesmo, somente seu, exclusivo seu, que você vai abençoar muitos em nome de Jesus. Não se perca diante das lutas da vida. Quem se esquece de quem de fato é, poderá se tornar qualquer pessoa. A outra coisa que nós observamos na história de Davi é que Davi tem uma outra luta, chamada a luta contra as críticas e julgamentos dos familiares. Uma coisa que acontece muito, as nossas principais brigas, as nossas principais dores de cabeça, muitas das vezes começa na nossa casa. Começa com aqueles que a gente esperava que nos desse um apoio, que nos protegesse e nos guardasse. Mas eles muitos deles não nos entendem do jeito que somos. Por isso que vem as lutas. 1 Samuel capítulo 17, verso 28, a Bíblia vai dizer: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que descestes aqui? Com que deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. E se você ver bem a história no capítulo 17, Davi vai ao acampamento de Israel, porque o seu pai, Jessé, o pede. O texto diz que Jessé chama Davi: olha, vai ver teus irmãos e me traz notícias de como eles estão. Aproveita, leva pão e queijo. E essa cesta é especial ao rei. Ou seja, Davi vai até os seus irmãos em obediência a seu pai. Mas o seu irmão acha que ele simplesmente desceu para ver a guerra. Simplesmente para poder curtir da cara deles. Infelizmente, muitos para conquistar fora primeiro precisam conquistar dentro de casa. A gente vai ter luta assim, queridos, dentro de casa. É um pai que não entende, é uma mãe que não entende, é um irmão que não entende, é o esposo que não entende, é a esposa que não entende, são os filhos que não entendem. Mas o que nós precisamos fazer, e o capítulo 17 nos mostra muito isso, é permanecer com o coração obediente ao Senhor. Davi estava no acampamento não por sua própria vontade, mas obedecendo ao que o seu pai pediu que ele fizesse. Para enfrentarmos as nossas lutas em casa, precisamos estar atentos ao que o Senhor está nos orientando e obedecer aos seus comandos. A quinta luta, ou a forma que Davi enfrenta isso, nós precisamos aprender que nós precisamos lutar contra o desprezo e a indiferença das pessoas que não nos conhecem. Muitas pessoas têm um perfil nosso, já têm um conceito formado a nosso respeito de desprezo, nos achando incapazes. E depender do que você trabalha, onde você mora, e isso agrava muito mais. Dizer onde você mora para muitas pessoas, as pessoas já começam a olhar você atravessado. Eu me lembro quando eu era mais jovem, isso já faz um tempinho, lá nos meados dos anos 90, fomos para um evento da igreja. E morávamos em Cajazeiras, o único ônibus que tinha naquela época era o Boca da Mata Pituba. E o ônibus Boca da Mata vinha fazer a volta
por trás da Pitoba e passaram em frente do hiper. E vinha lá escrito enorme, Boca da Mata. Aí algumas pessoas no ponto disseram, Boca da Mata, nesse lugar deve até gente comer gente lá dentro, deve ter canibais nesse bairro. Foi um negócio tão constrangedor ouvir aquilo. E você correr para pegar, porque se perdesse aqui, só no outro dia. Então as pessoas vão nos desprezar. As pessoas vão ser indiferentes a gente. Mas o texto vai nos dizer em 1 Samuel 17:33. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Esse é Saul. Em vez de motivar Davi, diz isso. Mas veja o que é que Paulo diz a Timóteo. Paulo dizendo ao seu filho na fé Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, verso 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ninguém o despreze. Então, para que ninguém me despreze, eu preciso ser um exemplo. E para ser um exemplo está aqui, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Porque só assim essas pessoas que não nos conhecem, essas pessoas que nos julgam pela capa, vão começar a entender verdadeiramente quem somos e por que estamos aqui. Precisamos também entender que nós precisamos lutar com as nossas próprias identidades e com as nossas próprias armas. 1 Samuel 17, versos 39 e 40, a Bíblia diz: Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com uma tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. A história mostra que Davi, ao enfrentar Golias, Saul coloca a sua indumentária de rei, couraça, espada, capacete, para que Davi pudesse enfrentar o outro guerreiro. Mas nós precisamos entender que a arma que eu vou usar é a que o Senhor vai me dar. É a que eu já conheço. A minha túnica, a minha couraça já é minha, já vem com a minha marca, com o meu nome. Nós estamos muitas vezes acostumados a querer usar as coisas dos outros para resolver os nossos problemas. E as coisas dos outros são as coisas dos outros. Os nossos problemas são os nossos problemas. E quando nós entendemos isso, nós começamos a andar mais facilmente em direção à nossa vitória. Qual é a arma que o Senhor tem te dado? A pergunta é: qual é a arma que o Senhor tem te dado? Eu não estou perguntando a você qual é a arma que você está usando ou qual a arma que te emprestaram. Porque nem a que você está usando, nem a que te emprestaram presta. O importante é o que o Senhor está te dando. Qual é o comando que o Senhor tem te dado? O que é que tem escrito na sua identidade? Somente dessa forma, meu irmão, nós vamos poder vencer. Até porque lutar como se fosse uma outra pessoa vai nos destruir. Eu não posso lutar que nem A nem B, eu tenho que lutar como eu sou, com os recursos que o Senhor me deu, da forma que o Senhor tem me orientado, com a visão que o Senhor tem me dado. Se não for assim, não tem graça. Se não for assim, não tem resultado. Uma outra coisa que nós precisamos entender: lutar, nós precisamos lutar com uma fé bem definida e posicionada no Senhor. Lá em 1 Samuel 17:45 a Bíblia diz: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Eu vou contra você em nome do Senhor. A fé, a confiança, a esperança de Davi estava baseada no Senhor. Davi sabia que se não fosse o Senhor, ele não venceria o gigante. Se não fosse o Senhor, ele não tinha desafiado o gigante. A fé dele estava firmada em Deus. Uma outra pergunta para você: a sua fé está baseada em quem? Nós estamos tentando atravessar um ano como 2020
confiando e depositando nossas esperanças em todo mundo. Mas só existe um lugar que a minha fé tem que estar depositada, é nas mãos do Senhor. Davi entende isso e vai de uma forma única e exclusiva dele. Eu vou contra você em nome do Senhor. Eu vou contra os meus desafios em nome do Senhor, e você vai contra os seus desafios em nome de quem? Entender isso faz todo sentido. Até porque quando nós entendemos isso, não somos nós que lutamos, mas o Senhor peleja por nós. Por isso, minha irmã e meu irmão, lute com a sua fé bem firmada e posicionada no Senhor. Mas também lute primeiro com o coração em mente. Lute com o coração e mente. 1 Samuel 17, 46 a 47. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em minhas mãos. Nós precisamos entender que toda a batalha começa na mente. Toda a batalha começa na mente. E assim como você pensa, assim você é. Aprendemos também que queremos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E a pergunta fica, mais uma: o que é que tem povoado a sua mente e o seu coração? Pensamentos de perda, pensamentos de abatimento, ou pensamentos de vitória, de graça, de provisão? Davi sabia que somente o Senhor lhe daria a vitória, e colocou isso na sua mente, colocou isso no seu coração, e foi para cima. Não tem como você alcançar alguma coisa na vida se a sua mente não estiver de acordo com a sua fala. Porque se você não vive o que você fala, se você não consegue sonhar, desenhar, planejar, ocupar a mente e o coração, nada acontece. Nada muda. Tudo permanece igual. É esse Davi que nos ensina a enfrentar as batalhas. E observe que até chegar a Golias, ele enfrentou várias coisas. Golias foi apenas o final de uma luta de caminhada, ou melhor, não foi nem o final, fez parte de todas as lutas que Davi enfrenta até o final da sua vida. Observe que ele teve outras. Ele teve que fugir de Saul para não morrer. Ele teve que se esconder na caverna. Ele teve que fugir do próprio filho para não morrer. Ele pecou. Ele matou. Ele enfrentou várias lutas. Mas a todas o Senhor lhe foi dando graça e vitória. Porque ele entendeu. Entendeu que enfrentar gigante é uma experiência que intimida. Então Davi não enfrentava os inimigos, ele não enfrentava os gigantes da sua vida que apareciam diariamente, porque ele era bom, ele reconhecia a sua limitação, porque intimida. Uma outra coisa que Davi aprende, que guerrear é uma ação solitária. Não queira muitas pessoas junto com você, não imagine que você vai ter muitas pessoas, você vai ficar sozinho mesmo nas suas batalhas. Todos nós estamos enfrentando uma batalha. E não se queixe que se você olhar, poxa, mas Joaquim, mas Francisco, Maria, João não estão comigo. O importante é que o Senhor está com você, em meio a essa batalha. Ninguém pode lutar por você. Somente você pode, empoderado pelo poder do Senhor na sua vida. Uma outra coisa que Davi nos ensina nesse meio todo, que confiar em Deus é uma experiência que nos dá base. Confiar em Deus. E é interessante quando Davi encontra Saul e diz assim: eu vou enfrentar Golias. Aí Saul faz toda aquela apresentação do currículo de Golias. E Davi responde: eu vivi as ovelhas de meu pai, do urso e do leão. E o Senhor também fala aqui.
Sabe, a confiança dele, a base dele estava em Deus. Porque da mesma forma que ele conseguiu enfrentar um urso, da mesma forma que ele conseguiu enfrentar um leão, ele enfrentaria Golias do mesmo jeito. Porque ele tinha uma base. E conquistar, e aí se prepare para que você possa viver suas conquistas, é algo para celebrar, é algo para fazer festa. Porque muitas vezes o Senhor tem nos dado bênção, o Senhor tem nos dado vitória, temos enfrentado os nossos gigantes, temos enfrentado as nossas pelejas, as nossas lutas, temos passado por tantas coisas, mas nós não festejamos, nós não celebramos. E nós precisamos aprender a glorificar ao Deus que tem feito tudo por nós. Lembre-se uma coisa, meu irmão, você nem eu somos merecedores de nada. O que recebemos do Senhor é a sua misericórdia. E por isso damos graças a Ele, por tudo que Ele tem nos dado. Davi nos ensina isso. A luta nos ensina a glorificar o Pai. E só assim, no final de nossas vidas, poderemos fazer que nem Davi viveu, melhor dizendo. 1 Crônicas 29, verso 28, o texto encerra. Davi morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. O mesmo menino que começa o texto, começa a nossa história, sendo esquecido pelo pai, sendo escarnecido pelo irmão, sendo desprezado e sendo julgado pelo rei, sendo motivo de chacota do gigante, venceu tudo isso e termina a sua vida com riquezas, vida longa e honra. Que esse versículo seja a bênção sobre sua vida no dia de hoje. E que você entenda, dificuldades, lutas gigantes teremos, mas a vitória é certa no nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe. E eu quero orar por você nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por aqueles que vieram antes de nós e a partir das suas histórias podemos entender e fortalecer a nossa fé. Que a história de Davi, esse jovem, que é o início da sua carreira, da sua vida, enfrentou grandes adversidades, a começar dentro da sua própria casa. Nos sirva de inspiração para que possamos entender que o mesmo Deus que esteve com Davi é o mesmo Deus que está conosco hoje, aqui e agora. Que possamos ter a nossa fé baseada em Ti, que possamos ter a nossa identidade baseada em Ti, que os nossos olhos possam estar baseados em Ti, Senhor, e que possamos derrubar gigantes por gigantes em nossas vidas, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. O próprio Davi vai dizer no Salmo 23, versículo 6, certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, e até a próxima celebração, querendo Deus.